A BlackRock movimentou 2,1 trilhões de dólares. Deixa eu te contar uma coisa, a maior gestora do planeta não acorda simplesmente e fala: hoje eu vou movimentar trilhões de dólares simplesmente porque deu vontade. Não, quando um player desse tamanho mexe, não é um trade comum, é gestão de sobrevivência. E é um tipo de gestão que você deveria ter no seu negócio. Eles fizeram isso acreditando que os Estados Unidos estão em declínio relativo com relação à economia. Essa aqui é uma lição perfeita para você entender como um CEO protege o seu negócio quando ele enxerga um risco iminente à frente. Vamos entender por que a BlackRock fez isso e o que isso se aplica no teu negócio. Primeiro de tudo, quem é a BlackRock? A BlackRock ela não é um banco de esquina, ela não é um fundo comum, ela não é uma corretora. A BlackRock é o tipo de empresa que administra dinheiro de aposentadoria, seguradoras, fundos soberanos, famílias bilionárias, e ela empacota isso em produtos de investimento para o mundo inteiro. Para você ter uma noção, se você já ouviu falar sobre ETFs, fundo indexado, qualquer tipo de investimento de exposição global, pode ter certeza que isso passa pela infraestrutura dessa indústria chamada BlackRock. E o ponto é, no mercado dela, que é o mercado de investimentos, de gestão de ativos, ela está não com milhões, não com bilhões, mas com dezenas de trilhões de dólares sobre gestão. Vamos entender o seguinte, a gente tem a empresa pequena que está aqui, a gente tem as grandes empresas que estão aqui, grandes empresas estão aqui. A BlackRock, ela está aqui em cima, muito além do que a gente está falando. Então, isso aqui é um case importantíssimo para a gente tirar lições valiosas aqui. Não é um caso comum. E é aqui que vem a parte engraçada e perigosa do negócio. Porque quando você fala o termo BlackRock, você tem três tipos de pessoas. Você tem quem não conhece, você tem quem conhece e acha que é uma empresa, e você tem aquelas pessoas, né, que estão sentadas atrás de um computador no fundo escuro, né, acreditando que tem uma família secreta mandando no mundo, e essa família secreta ela vem da BlackRock. Só que, cara, deixa eu te dar uma leitura correta. Você não precisa de conspiração quando você tem capital, escala e influência global. Quando você tem um fundo que administra trilhões de dólares. Você não entende que você não... É uma coisa meio óbvia. Porque se você administra trilhões, você automaticamente vira sócio da metade do mercado. Não é porque você manda, não, cara. Porque você indexa, você replica, você se expõe basicamente ao mundo inteiro. Então, acreditando ou não na teoria, essa aqui é uma análise de negócio. Eu não vou te vender teoria, eu vou te vender uma análise de decisão estratégica que está sendo tomada, que acabou de sair a notícia, para que você entenda e saiba que se uma empresa grande faz isso, você também deveria fazer no seu negócio. E a tese aqui é muito simples. Obviamente, esse movimento da BlackRock não é só um movimento que faz realocação de ativos financeiros. Não, na verdade, ela está antecipando um risco sistêmico, que ela acredita ser um risco, nos Estados Unidos e preservando o seu poder de compra, preservando seu capital. E isto aqui não é um movimento comum, tá? Não. É um movimento de quem sabe que o jogo mudou. Ou seja, é um movimento de quem acredita que o risco americano já está virando um problema de gestão. E não mais narrativas de jornal, de rede social, de Twitter. Lembra que eu te falei que eles acreditam que os Estados Unidos está num declínio relativo? Eu vou te explicar o que é esse relativo. Não é a ruína dos Estados Unidos, não significa o colapso, o apocalipse da economia americana. Não, os Estados Unidos, cara, não é um país, uma potência que está em ascensão. Mas, do ponto de vista de economia, relativo é quando um país continua grande, mas ele começa a perder vantagem. Porque o custo dele subiu muito, ficou caro, é um país que está ficando caro. E isso sim está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles estão rodando num modelo onde a dívida cresce, a rolagem é constante e o custo com juros já virou um item gigantesco no orçamento do país. Vou te dar um dado que todo adulto deveria saber. O gasto com juros, só com juros de dívida lá nos Estados Unidos, já é enorme. É na casa de quase 1 trilhão de dólares por ano, dependendo do período e da métrica. Para um país desenvolvido, você concorda que 1 trilhão só com juros de dívida é alto, né? É fora da curva. E aí, quando esse dinheiro fica alto por muito tempo, você não acaba com o governo só. Não. Na verdade, a influência maior está no investimento, no IPO, né? Na abertura de novas empresas, no mercado, no crescimento, no crédito. Você acaba com o dinamismo que faz o país continuar crescendo, em termos econômicos, claro.
E este é o ponto que faz a BlackRock se mover. Agora presta atenção, porque o que o brasileiro se perde? Quando a gente fala movimentou trilhões de dólares, o que a maioria das pessoas enxerga? Elas enxergam um caminhão de dinheiro indo embora. Mas na verdade não, não é isso. O que acontece é, essas grandes empresas reduzem pesos em algumas classes, mas acabam aumentando em outras. Exemplo simples. Se antes a BlackRock, por exemplo, investia muito dinheiro concentrado em título público americano, e ela enxerga um risco, o que ela tende a fazer? Ela troca o dinheiro de mão, ela não vai deixar de alocar esse capital, ela vai alocar em algum lugar, só que ela vai alocar em outro mercado, talvez na Europa, na Ásia, para mudar a geografia do risco. Basicamente é isso, lá talvez tenha menos risco do que aqui, esteja mais vantajoso do que aqui. Só que o ponto é que no caso da BlackRock, é um número excessivo. Quando você tem R$100, você realoca 10%, você está mexendo R$10, mas quando você tem trilhões, você causa um impacto no país. Então, por isso que a BlackRock é uma empresa grande e ela é muito vista, e por isso que esse movimento ele é grande. E falando em grande, por que esse movimento apareceu exatamente agora? Deixa eu te explicar. Dívida alta ela é tolerável até você ter dois problemas juntos. O primeiro é a própria dívida, e o segundo problema, junto com a dívida alta, é a incerteza política fiscal de como isso vai ser resolvido. O mercado, cara, ele odeia incerteza. Na verdade, o mercado ele até aceita coisas ruins, desde que seja previsível. E nos Estados Unidos você não tem algo previsível. Você tem ruído de política, geopolítica, guerras, tem gasto público absurdo com guerras, você tem juros, eleições, um presidente altamente instável, que é o Trump. E essas empresas fazem o que elas têm que fazer. Elas têm que proteger o patrimônio antes que seja tarde demais. E para onde eles tendem a ir quando querem proteção? Para onde a BlackRock tende a ir por conta de proteção? Eu vou te dar 3 destinos clássicos. Vai ser uma linguagem de CEO, vai ser direta, eu não estou falando sobre economia, eu estou falando sobre gestão de empresa e negócio. Então, eu vou ser direto ao ponto. Primeiro caminho possível, uma diversificação política. Europas, mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos, foi o que eu já te comentei. E talvez até alguns mercados emergentes que tenham um certo prêmio ao risco, que vale muito a pena. Talvez uma nova tecnologia, algo nesse sentido. Segunda possível rota, tá? Ativos reais e proteção de moeda. Pelo menos é algo que a maioria dos fundos de investimento faria, Que é aquela coisa, cara, talvez você não vai ter a mesma taxa de retorno, mas você vai proteger, você vai investir em ouro, em energia, em infraestrutura, qualquer tipo de coisa que não dependa da política. Ouro, por exemplo, não depende de política e de país, Ele é uma moeda que ela serve para proteção. E o terceiro caminho possível seria menos concentração em um único regime. Talvez seja este o motivo. Só uma simples estratégia de realocação. Porque quando você depende de um país só, você depende de uma só decisão. Como é um país instável, politicamente falando, fica meio complicado. Então essas seriam as 3 rotas que a BlackRock poderia tomar. E também são coisas óbvias para quem entende o mínimo de investimento. Mas o que a gente tem que entender é o que isso influencia no teu negócio, como você pode tomar decisão com base nisso. Quais são as lições? Porque essas lições podem literalmente evitar o colapso da tua empresa em algum momento. Rapidamente, dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal. E se você tem uma empresa, está com a empresa travada, com dificuldade de girar a tua operação, precisa destravar, precisa acelerar o teu negócio, aumentar a tua margem de lucro, clica aqui embaixo no primeiro link na descrição do vídeo, vem para a nossa consultoria empresarial, que eu e minha equipe a gente vai te pegar pela mão, fazer uma análise da tua empresa e literalmente te dar um plano prático para destravar o teu negócio. Link aqui embaixo. Agora vamos para a parte mais importante, que é a parte onde a gente vai entender o mindset, a forma de pensar da BlackRock para tirar essas lições como um bom CEO faria. O que eu preciso é que você seja adulto, tá? Entenda que eu não quero que você copie a BlackRock, eu quero que você entenda e copie o raciocínio que a BlackRock está tendo. Porque essa é uma notícia que a gente está vendo que ainda não estourou, Os Estados Unidos ainda não entrou em declínio econômico, talvez isso não vá acontecer, mas a gente está vendo uma ação de prevenção. E é muito fácil a gente analisar o mercado quando já aconteceu alguma coisa, mas é difícil de pegar casos como esse, onde as empresas tomam ações preventivas. Isso é algo raro, por isso que eu acho que o que está acontecendo aqui é uma oportunidade única, da gente ver uma gigante tomando uma decisão em cima de algo que não aconteceu. E sabe qual que é o raciocínio da BlackRock que eu quero que você copie? Quando o risco vira estrutural, você tem que parar de apostar em narrativo, em ego e achismo e começar a desenhar a proteção do teu negócio. CEO faz isso todo santo dia, ou pelo menos deveria fazer. Eu vou te dar exemplos para você encaixar na tua realidade. Você tem seu canal de vendas.
Aí você vê seu canal de vendas ficando caro. O que você faz? Você não espera quebrar e não espera o custo encarecer 50%, 70%, 80%. Você vai lá e diversifica a aquisição, cria novos canais. Quando você tem um fornecedor que é teu parceiro há anos, só que o cara está virando um risco, está subindo o preço. O que você faz? Você começa a jogar com outro concorrente, começa a criar redundância para você diminuir o risco desse fornecedor e também melhorar a sua oferta. Mais um exemplo, quando você vê o imposto na tua folha subir, cara, o que você faz? Você não espera isso depreciar o teu modelo de negócio. Você vai lá, muda a estrutura, aprende a jogar o jogo. Não só nega, mas aprende a jogar o jogo da tributação no país. Isso que a gente está falando da BlackRock é a mesma coisa, só que obviamente numa escala planetária. É o que os caras estão fazendo. Para você agir como a BlackRock, eu vou te dar 3 regras aqui, práticas. Primeira regra, regra número 1. Para de achar que todo vetor de crescimento da tua empresa é uma certeza eterna. Sabe essa indústria, esse produto, esse mercado, essa pessoa que você tem que trabalha para te dar muito lucro? Entenda que impérios mudam, vantagens mudam o tempo todo, o mercado está sempre mudando, é volátil, ciclos mudam. Então não haja como se as coisas fossem continuar tão boas como estão eternamente, porque não vão. Eu já vi muitos empresários fazer isso e depois vem correndo pedir ajuda porque o negócio está quebrando e o cara não sabe mais o que fazer. Porque quando ele tinha tempo, quando ele estava num ponto específico, que nem a BlackRock, que ela estava enxergando algo e ela decidiu acreditar naquilo e criou uma proteção, quando o empresário estava nesse time, ele não fez nada. O que me leva para a segunda regra. Concentração é muito confortável, até virar sentença. Não coloque todos os ovos numa cesta só. Não dependa só de um produto, não dependa só de um cliente, não dependa só de um mercado. Varie assim que possível. Todo mundo na internet, qualquer guru, qualquer coach está te dizendo para você não ter um plano B. Tenha só o plano A, tenha só o plano A, faça dar certo. Só que negócios e mercados, você tem influência externa, não depende só de ti. Então, em negócio eu te digo, sempre tenha um plano B. E como você vai montar esse plano B tem a ver com a terceira regra. Decisão grande se toma antes do pânico chegar. Esteja sempre de olho no mercado. Porque quando sai a notícia, porque o BO já aconteceu. Vou te dar uma diretriz prática. Tá? É obrigatório você ter uma cadeira, uma área, uma pessoa sentada a bunda na cadeira, todo santo dia analisando o mercado, analisando influências de concorrente, influências de clientes, tá? E fatores econômicos que podem influenciar tecnologias, que podem influenciar o teu modelo de negócio. É regra. Tenha uma análise de mercado e que essa análise de mercado planeje, oriente o seu plano B e que esse plano B esteja sempre atualizado. Entendeu? Entendeu o ponto? Isso aqui é muito sério, porque isso aqui quebra muitas empresas. E eu estou falando com propriedade. Aqui na X a gente atende empresas todos os dias, a gente entra nas operações, a gente vive isso. E o que eu estou te dizendo é, os empresários quebram porque eles negligenciam isso. E sobre a BlackRock, cara, para de cair nessa narrativa rasa de internet dizendo que a BlackRock tirou dinheiro porque sabe de algo secreto, porque é a família que manda no mundo. Sim, eles sabem de algo secreto, todo mundo sabe, tem até rumores de que não só eles, mas outros grandes investidores recebem informações antes de acontecer lá nos Estados Unidos, a própria taxação aqui no Brasil, né? Eles tiraram dinheiro do Brasil antes de ser anunciado, um movimento muito estranho, 1 dia, 2 dias antes de ser anunciada a taxação oficial para o Brasil, então é óbvio que esses caras têm informações privilegiadas. Só que o fato é que eles fazem isso porque bons gestores sérios fazem quando identificam um problema de mercado. E se você entendeu esse vídeo, você já está 90% da frente dos empresários. Então a minha recomendação para você é, acaba com esse negócio de olhar o mundo como uma grande manchete de narrativa e começa a olhar do ponto de vista estratégico. Começa a pegar as informações e aprofundar para você entender o que está acontecendo. Ou acompanhe mais o meu canal. Porque se você toma essa decisão agora, você evita o que está acontecendo com a Polishop nesse vídeo onde eu explico por que a Polishop concentrou demais a sua operação em um único vetor, perdeu o time de mercado e agora está sofrendo com isso. Esse é o caso perfeito do que a BlackRock está tentando não fazer. Assista esse vídeo que você vai entender do que eu estou falando.